Olá, eu sou o Roger, esse é o Versus do Roger. Então, esse é o canal aqui que eu trago literatura, escrita, criatividade, um monte de coisa aqui pra vocês. Até às vezes falam da minha cabeça alguns sentimentos e coisas. Se você gosta desses assuntos assim, ligados à literatura, considere esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like do vídeo, comentar. E é isso aí. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma review de um livro e é uma história em quadrinhos e é uma história em quadrinhos diferente, porque imagina um livro onde a protagonista da história ela não fala. Ela tá na história ali, a gente tá acompanhando o dia a dia dela, mas tudo que a gente sabe da história, a gente escuta dos vizinhos pela janela do apartamento dela. Tô aqui pra falar do Éramos Dois pela Manhã, do Brian Malfatti. Ele é um autor aqui da minha cidade. Esse livro foi lançado pelo selo Dom Mordaz, que são amigos meus aqui da cidade. E então, com o apoio do município, né, uma realização do Programa Nacional Aldir Blanc, o Brian, ele é aqui de Campo Bom, então como eu falei, ele é um guri bem novo, ele é quadrinista e designer. Aqui tá dizendo que ele mora com o gato, a namorada dele, as vozes dos vizinhos. Como eu falei, essa história aqui a gente fica sabendo de tudo que acontece através das vozes do vizinho que entram pela janela, por isso que a janela é a capa do livro. E o Brian, ele é um cara muito talentoso, muito mesmo. Sempre falo aqui quando eu trago reviews do selo da Dom Mordaz e do Jason e do Brian, eles são dois caras talentosos e eu fico sempre espantado em ler as coisas que eles produzem, porque quando a gente é de uma cidade pequena, a gente fica, assim, às vezes muitos anos esperando que as coisas floresçam e agora com o Programa Nacional Aldir Blanc e o apoio do município, eu tenho sentido que tá dando uma movimentada legal. O Brian, ele tem no currículo dele também histórias que ele faz pra fora também, com o apoio do um pessoal de fora, enfim. E tem vários outros quadrinhos nas costas. Um deles é o Vigilante do Centro Histórico, que eu tenho aqui também, onde eu vou fazer review pro canal, que é o Centro Histórico de Porto Alegre, né? Um vigilante, um anti-herói ali que atua no Centro Histórico. Então, essa história aqui, Éramos Dois pela Manhã, a gente acompanha a protagonista no dia a dia dela e ela escutando as vozes dos vizinhos, a gente fica sabendo o que tá acontecendo na vida dela, sabe aqueles vizinhos fofoqueiros? Então, a gente fica sabendo o que tá acontecendo na vida dela. É um quadrinho curto, mas impactante, né? Então, eu e minha esposa, a gente foi no evento com o Brian e o pessoal da Dom Mordaz e a gente viu lá o relato do Brian sobre como ele chegou nesse livro de uma protagonista mulher que lida com assuntos bem femininos. Eu não vou dar spoiler, tá? Na real, aqui na contracapa tem uma adolescente, uma gravidez e uma sucessão de tragédias, tá? Então, ele se deu conta de que ele estava consumindo muito autores brancos, heterossexuais, ocidentais, então ele começou a variar o repertório cultural dele. Nisso ele leu um dos livros da Simone de Beauvoir, né? E começou a questionar algumas coisas da masculinidade, como o feminino e as mulheres são tratadas na sociedade, enfim, ele tem uma influência bem forte da mãe dele, que ele trouxe nesse evento que a gente foi. E aí, depois da fala dele, eu decidi que eu ia levar o livro dele para casa para fortalecer o trabalho do amigo e para ler, porque eu achei interessante a premissa da história, né? É uma protagonista que não fala nada, a gente fica sabendo tudo pela fofoca do vizinho, e por causa dessa pegada do Brian aí de uma reflexão pessoal dele, levou ele a escrever uma história que a gente sai desse lugar de homem branco, heterossexual, enfim, e ele, disso ainda, depois de escrever, produzir, ele fez uma rodada de leitura crítica com um grupo de mulheres, para ver se a narrativa estava de acordo com as expectativas do público feminino. E tem depois os depoimentos de duas dessas mulheres que leram, da Jenny Copini, que é uma professora aqui da cidade também, revisora e escritora, e da Amanda Baroni, que é fotógrafa documental e escritora. Então, tem esse cuidado também do Brian e do pessoal da Dom Mordaz. Como eu disse, eu me surpreendi
Não, assim, por não esperar muito, mas porque são pessoas da minha cidade que eu vejo, que eu posso ir ali na rua e tomar um café com eles e estão produzindo coisa muito boa. A minha esposa gostou muito, é impactante. Se você tem interesse em histórias em quadrinhos, eu não tenho o costume de ler histórias em quadrinhos, mas como a Dom Mordaz tem aí uma estante de publicações de quadrinhos bem robusta, eu estou me inserindo nesse mundo, nesse universo. Tá? Então, se você gosta de quadrinhos, ele é feito todo numa cor meio verde, essa cor meio esverdeada aqui, que vem junto do amarelo na capa. E o Brian até assinou com um lápis verde para combinar com a cor da impressão. Então tem todo esse cuidado. O Brian é um designer, ele tem esse cuidado do design no quadrinho também. Bom, então é isso. Se você gosta de quadrinhos, está interessado numa história impactante, gosta de narrativas também, estuda narrativas, tem interesse por narrativas que fogem um pouquinho do padrão, né? Enfim, uma protagonista que a gente não vê ela falando nada, só vê os vizinhos comentando da vida dela, a gente fica sabendo o que está acontecendo. Foi uma coisa muito diferente, uma das coisas mais diferentes que eu vi nos últimos anos aí de narrativa que eu peguei, tá bom? Éramos Dois pela Manhã, do Brian Malfatti. Fica a dica aí pra vocês. Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Se você chegou até aqui, esmaga o botão de inscreva-se, esmaga o botão de like. E é isso aí. Até a próxima e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.